de mim e de nossos irmãos aqui reunidos, para que juntos nós possamos ter um encontro real, pessoal com o Senhor, e sair daqui certos de que ouvimos o Senhor falar aos nossos corações. Nos abençoe, nos ajude, abençoe os dízimos, ofertas que foram recolhidos, e te agradecemos por esses momentos bons que estamos passando aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Alguém vai cantar uma música? Normalmente, né? Não vai não, né? Então tá bom. Então, bom dia para os irmãos. Um feliz sábado. Eu vou tirar a máscara, viu, irmãos? Porque está aqui da frente, não estou pertinho de ninguém. Mas eu quero dizer para vocês que é uma satisfação muito grande de estar aqui. Depois de muito tempo que eu vim aqui, eu acho que já tem... Deve ter mais de um ano que eu vim aqui, eu acho. Né, Jane? Eu acho que já tem, por aí. Mas vocês estão bem? Tá todo mundo bom? Deixa eu ver, quem tá bom aí? Que bom, Rodrigo. Esse menino joga uma bola que eu vou te falar com você, viu, moço? Chuta forte demais. Eu já chutei forte, hoje eu não aguento chutar mais bola, não sei porquê. 25 anos sem jogar a bola, depois voltar a jogar de novo, não tem como, né? Perde a noção. Irmãos, mas é muito bom estar aqui. Hoje é sábado, é o dia do Senhor. E eu quero dizer para vocês que eu penso que Jesus está pertinho de voltar. Eu penso que está. Eu tenho falado por aí afora, se Jesus demorar, a Bíblia mente. Não pode demorar. Jesus está pertinho mesmo de voltar, viu, irmãos? Quem não me conhece, quem é que me conhece? Quem me conhece? Ah, então tem uns que não conhecem. Eu sou João Marcos, minha filha é casada com esse povo daqui, dessa família aqui do Corpo Seco, Miriam. Quem conhece Miriam? Então, Miriam, esposa de Lé. E Miriam está precisando de oração. Miriam não está bem de saúde, viu? Inclusive, eles iam vir hoje para a roça, para cá. Eles estão morando aqui também, né? Então, aí, mas Miriam não pôde vir. Miriam está com problema sério mesmo de dentição. Gastou um tantão de dinheiro esses tempos atrás com tratamento de dente, mas não valeu nada. Ontem amanheceu com a boca inchada. Foi até eu, levei ela no dentista ontem. Não sei o que resolveu, que eu não vi ela depois, ontem à tarde, depois que eu cheguei eu não vi ela mais. E aí eles não vieram para a roça por causa disso. Ele não está bem de saúde, não. Mas ore por ela, tá bom? Pois bem, irmãos, abra a Bíblia de vocês no livro de Levítico. Levítico é o Gênesis, Êxodo, Números, Levítico. É o quarto, né, do Pentateuco. É o quarto livro do Pentateuco. Então você vai abrir no livro de Levítico e a gente vai meditar um pouquinho na palavra de Deus aqui nessa manhã de sábado, para depois a gente ir embora. Ainda bem que aqui não tem relógio, ou tem? Eu não estou vendo. Pois bem, Levítico 23 diz o seguinte, irmãos. A partir do versinho 26, nós vamos ler até o 32 só, por enquanto. Só isso aí, viu? Que fala assim, olha. Todos acharam? Amém, que bom. Disse mais o Senhor a Moisés: aos 10 deste mês sétimo, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis ofertas queimadas ao Senhor. Nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer a expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do meio do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo.
nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma, aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrarei o vosso sábado. Por enquanto, até aí tá bom. Irmãos, quando Deus estabeleceu o sistema de sacrifício no antigo Israel, da qual nação Moisés era o líder, né, principal era Moisés, ali foi estabelecido o sistema de sacrifício, e aquele sistema era um sistema que trazia muita esperança para os judeus naquela ocasião. Moisés, que era o líder supremo abaixo de Deus, era Moisés, ele tinha nos ombros a responsabilidade de anunciar para o povo o dia da expiação. Nós sabemos que durante o ano letivo, durante todo o ano, os sacrifícios eram realizados todos os dias. Todos os dias as pessoas tinham a oportunidade de ir ao templo, confessar os seus pecados e sair dali, pela misericórdia de Deus, justificados. Todo dia tinha essa oportunidade. Mas por um relaxo ou outro, muita gente não comparecia, porque a gente é muito relaxado, espiritualmente falando, né? Muita gente não comparecia. Mas para isso Deus estabeleceu um dia específico. Esse dia era aos 10 do 7º mês. Era o dia 10. A nossa realidade hoje, o mês 7º é o mês de julho, que é o meu mês. Eu nasci no mês de julho. Mas não era, lá no antigo Israel, não era o mês de julho. Era o mês de Abib. E esse mês de Abib era o mês de abril. Era dia 10 de abril, lá no antigo Israel, viu? Não era julho. Então, o que acontecia? Dia 10 de abril era o dia da expiação, era o dia da erradicação final dos pecados. E Deus dizia para Moisés: olha, Moisés, você fala para as pessoas que nesse dia 10, quem não comparecer para poder obter o perdão dos pecados, essa pessoa será eliminada do meio do meu povo. Eu acho isso tão interessante, porque Deus não faz nada sem avisar. Não faz. Deus avisa, né? A gente está vendo aí a lição dessa semana. Por que Deus não eliminava, destruía tudo de uma vez logo? Porque Deus é paciente, Ele é bom, Ele é longânimo, né? Deus é um Deus de amor. E então acontecia o seguinte, que Moisés, ele tinha a responsabilidade de anunciar para as pessoas. Olha só para você ver, nem precisava. Mas o povo é tão complicado, a situação pecaminosa do ser humano é tão complicada, é tão grande, que o povo esquecia. Porque o pecado, na realidade, ele tem a tendência de, ele anestesia a pessoa. A pessoa fica insensível. E a pessoa, ela não tem sensibilidade de poder despertar e falar: não, eu tenho que tomar um tino, você conhece essa expressão, um tino na minha vida? Eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que fazer alguma coisa. O ser humano, quando ele está muito envolvido na questão pecaminosa, ela não tem sensibilidade. Ela se torna uma pessoa insensível. E daí entra o amor de Deus. Eu gosto disso. É bom demais. Aí Deus entra, Deus usa um, Deus usa outro, né? Às vezes vem alguém na igreja e prega, aí a pessoa fica ali no banco falando: você está falando comigo, ó. Parece que sabe a minha vida. Não é assim que acontece com a gente? É assim, às vezes a gente está sentado no banco da igreja e alguém pregou para você, mas foi que Deus usou ele para pregar para você, né? Então é aquela questão de tem pregadores que usam o púlpito, né, para poder condenar as pessoas. Isso está fora da vontade de Deus, está completamente fora, porque diz o Espírito de Profecia que isso aqui não é uma mesa de tribunal, onde as pessoas vêm aqui para poder condenar, para poder julgar ninguém. Não é isso. Mas às vezes, pelo Espírito Santo, eles são usados, sim, a gente tem que entender isso. Eles são usados. Então Moisés era uma pessoa usada demais.
E aí os dias que antecedia o dia do juízo, o dia da erradicação final, ou seja, o 10º dia do 7º mês, os dias que antecedia esse dia, o que Moisés fazia? Ele saía falando, passando pregão, falando. Olha, gente, está chegando o dia 10. O dia 10 é o dia da expiação. O dia 10 é o dia da erradicação final dos pecados. Deixa eu falar com vocês uma coisa aqui. Qualquer pessoa de nós aqui que não comparecer lá no dia 10, será eliminada do meio do povo de Deus. E você sabe como é que acontecia essa eliminação? Hoje, quando uma pessoa peca na igreja, como é que a igreja faz com ela? A igreja é muito benevolente nesse aspecto, né? A igreja pega, reúne uma comissão, tem que aprovar, tem que ter provas concretas, né, de que realmente a pessoa errou, tem que ter prova concreta. Esse negócio de disse que me disse não funciona na igreja de Deus, né? Aí a igreja tem que ter provas concretas, traz para a comissão da igreja, a comissão leva para o plenário e a pessoa ela é disciplinada. É assim que funciona na igreja. Naquele tempo não era desse jeito. Você sabe o que acontecia com quem não comparecia, que não estava com a vida acertada? Essa pessoa ela era morta, literalmente morta, apedrejada. Era assim que acontecia. Mas o pecado hoje é maior do que antigamente ou é menor? O que vocês acham? Ué, vocês não sabem, não? É maior ou menor? É muito maior. Muito maior. Aonde abundou o pecado, ou seja, onde o pecado aumentou, superabundou a graça, mas a graça é maior, graças a Deus. É por isso que Deus é bom demais. Então acontece o seguinte, acontece que quando Moisés fala para as pessoas, toda a alma que nesse dia não se afligir, dia 9, por exemplo. Um outro detalhe interessante é que esse dia era um sábado, viu, gente? Esse dia podia ser domingo, segunda, terça, quarta, quinta ou sexta, que ele era um sábado, entendeu? Esse sábado acabou na cruz, tá bom? O sábado cerimonial. Então acontece o seguinte, que esse dia era um dia em que as pessoas tinham que afligir a alma. Você sabe o que é afligir? Alguém quer me ajudar? Pode participar? Eu deixo participar. Alguém quer me ajudar? Afligir é causar aflição a alguém ou atormentar-se. Atormentar-se. Afligir é isso, é você causar aflição em alguém ou você próprio se atormentar, preocupar. Então, os dias que antecedia o dia 10 eram dias de reflexão. Está entendendo como é que é isso? Ou seja, de análise. Isso era muito individual, tá bom, gente? Muito individual. Cada pessoa deveria pensar na sua condição, na sua situação espiritual. E essas pessoas, Moisés apenas falava para ela, olha, pensa aí o que você está fazendo, pensa aí como é que está a sua vida, o que você está se arrumando, porque olha, está chegando o dia 10. E se daqui até lá você não estiver afligido, ou seja, se você não estiver preocupado, se você não estiver nem aí, fique sabendo de uma coisa, não tem problema nenhum, você pode ficar na condição espiritual que você tiver. Só que se você não chegar lá nesse dia com sua alma contrita a Deus, você vai ser eliminado do meio do povo de Deus. E isso acontecia de muitas pessoas que não afligia, muitas pessoas que não se arrependia, e elas eram eliminadas do meio do povo de Deus naquela época. E hoje, trazendo para nós hoje, isso aqui é Antigo Testamento, né? Trazendo para nós hoje, queridos, você sabe o que a Bíblia fala desse negócio? Eu vou ler com você o livro de Atos 17, Atos capítulo 17, somente o versinho 31, e vocês vão entender que hoje também existe um juízo. Hoje também existe um juízo. Atos 17, o verso 31, fala desse jeito aqui na minha Bíblia, fala assim, olha. Diz assim. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. O apóstolo Paulo é que está falando essas palavras aqui, tá bom? Embora foi Lucas que escreveu Atos, mas quem está falando é Paulo.
Olha, o apóstolo Paulo está dizendo que Deus estabeleceu um dia em que com justiça Deus ia começar o julgamento. E Paulo está falando o seguinte, por meio de um varão que ele destinou, e disso deu certeza, ressuscitando-o dentre os mortos. Se você dá uma analisada nesse verso, nesse texto bíblico, você vai compreender quem é o varão que teve aqui, morreu, ressuscitou dos mortos e voltou para o céu. Jesus Cristo. Então, por meio de Jesus Cristo, Deus também começou esse juízo. Esse juízo. O apóstolo Paulo está falando que Deus estabeleceu um dia. Se Deus estabeleceu um dia, então existe uma data na qual esse juízo começou. Existe uma data. Se teve um dia, teve uma data, uai. E baseado em Daniel 8,14, esse é um texto dos Adventistas, Daniel 8,14. O que diz Daniel 8,14? Quem lembra? Muito bem. De até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Eu quero falar uma coisa com vocês. A purificação do santuário e o juízo investigativo é a mesma coisa. Então hoje Jesus está lá no céu desde essa data, mais especificamente dia 22 de outubro de 1844, matematicamente, biblicamente falando, é exatamente isso aí. Jesus Cristo entrou no lugar santíssimo do céu para poder fazer o juízo de investigação, que é a mesma coisa que acontecia lá no antigo Israel, entendeu? Então Jesus hoje está fazendo juízo investigativo. Esse juízo investigativo, a Bíblia diz, Apocalipse diz que esse juízo começou pelos que dormem. O hino que nós cantamos diz que é pelos que dormem. Se você quer saber sobre esse mesmo juízo, eu gostaria que você lesse comigo 1 Pedro 4,17. 4,17, que diz o seguinte: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? O apóstolo Pedro está falando da mesma coisa que Paulo está falando, está entendendo? O apóstolo Pedro está falando que a ocasião de começar o julgamento pela casa de Deus é chegada. E se primeiro começa por nós, por que Pedro fala nós? Porque Pedro fazia parte da casa de Deus. Pedro era da igreja de Deus. Então esse juiz não tem nada a ver, o juiz de investigação que está acontecendo hoje no céu, desde quando mesmo que eu falei aqui, que eu já esqueci? Vocês também esqueceu. O juiz que começou pela casa de Deus desde o dia de 1844, esse juízo não tem nada a ver, gente, com quem não faz parte da igreja de Deus. Pode ter certeza disso, tá bom? Por que o juiz de investigação ou purificação do santuário, que é a mesma coisa, por que ele não tem nada a ver com quem não está na igreja de Deus? Por que não tem? Alguém pode me ajudar? Quem não está na igreja, gente, quem não está na igreja de Deus, quem ainda não tomou uma decisão de servir a Cristo, quando essas pessoas serão julgadas? Durante o milênio. Então o milênio é depois da vinda de Jesus que ele começa. Então não tem nada a ver com quem está na igreja, não. O juízo começou pelos que dormem, mas da casa de Deus. Quem foi o primeiro que dormiu em Cristo? Quem foi o primeiro da casa de Deus que morreu? Abel. Irmão, Elvira é fera. Aqui é bom a gente pregar, que os povos sabem mesmo. Então, Abel, começou por Abel. E isso se estende até os vivos, que eu não sei se já chegou isso, e a gente não sabe, né, irmão? A gente não sabe disso. Certo é que o juízo já começou por Abel, pelos que dormem. E quem ali não fazia parte da casa de Deus? Caim não fazia parte. Quando é que Caim vai ser julgado? Durante o milênio, gente. Durante os 1000 anos é que Caim será julgado pelos salvos. Lembra disso? Os salvos é que vão fazer esse juízo que é chamado de juízo de comprovação. Muito bem. Primeira fase de juízo. É esse que nós estamos passando hoje. Juízo investigativo. Segunda fase de juízo. Juízo de
comprovação feita pelos próprios salvos. Quando a Bíblia fala que os salvos vão julgar, né, que Apocalipse 20 trata desse assunto do milênio, né, e ali fala do juízo de comprovação. No versinho 4, lá diz o seguinte: vi também tronos, nesses se assentaram, os quais foi dado o poder de julgar. Então, quem assentou nesses tronos foram os próximos salvos que vão estar fazendo esse juízo de investigação, de comprovação. E então esse juiz acaba com a vinda, com a terceira vinda de Jesus, que será a terceira fase também do juízo. Que o juízo de Deus, ele é um só, mas ele é dividido em 3 etapas, há 3 fases de juízo. E a última fase de juízo é depois do milênio, que dá-se o nome de juízo de execução. Muito bem, juízo executivo. Então veja bem, hoje nós estamos numa fase, conforme Apocalipse fala para nós aqui no capítulo 14, capítulo 14 de Apocalipse, pode ir aí na frente que vocês vão achar. Conforme Apocalipse 14 fala o seguinte, olha, Apocalipse 14, o verso 6 e o 7, só fala assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois chegada é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Quero dizer para vocês que o juízo de Deus não é nada que vai vir, é algo que já veio, desde essa data que nós já falamos aí. Nós já estamos nos dias de juízo, é chamado de juízo investigativo. Então o Apocalipse está dizendo o seguinte: essa é a primeira mensagem das 3 mensagens de Apocalipse 14. As 3 mensagens angélicas, e essa primeira mensagem tem a ver com a proclamação desse juízo, do qual Paulo falou, Pedro falou e Daniel também falou. 600 anos antes de Cristo, Daniel já falava desse juízo. Daniel 7, 9 e 10, lembra como é que fala? Como é que diz Daniel 7, 9 e 10? Vamos ver comigo? Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A veste era branca como a lã, o cabelo era branco e tal, o trono era chamas de fogo, assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Daniel fala do mesmo juiz que os outros aqui também estão falando. Pedro e Paulo estão falando, e João em Apocalipse também está falando. Então veja bem como Deus é bom. Desde antes da vinda, antes de Jesus, 600 anos, Deus já mostrou esse juiz que ia começar bem depois de Cristo. Como é que pode Deus, um Deus amoroso, como Deus pode dar tanta informação acerca de uma coisa só? Sabe por quê? Vou falar com vocês aqui, eu aprendi uma coisa que diz que quando Deus repete assim, é só porque Deus tem muito amor e quer salvar. Você lembra quando um pai que quer o bem do filho, ô menino, não faz isso, eu já te falei, não faz, até que o pai não aguenta mais de tanta tema do menino, pega o menino e dá um castigo? É porque ele está com raiva do menino? É porque ele ama muito. E Deus é desse jeito. Essa questão de juízo não é só esses 4 textos que nós já falamos aqui, não. Um mundo velho de textos na Bíblia que fala desse juízo. Agora eu acho interessante o de Apocalipse, que João fala o seguinte: vi um anjo voando pelo meio do céu. Esse anjo todos nós já sabemos, eu estou dando um estudo bíblico aqui para quem nem precisa de estudo bíblico. Mas deixa eu falar com vocês, todos nós sabemos que o anjo somos nós. Deus não deu o privilégio para os anjos do céu, os anjos literais, de pregar o evangelho. Deus não deu esse privilégio aos anjos do céu, e sim a pessoas. Você é o anjo. Você é o anjo. Ah, mas eu não ando voando, os irmãos sabem que eu trabalho pregando, né? Dando estudo bíblico. E eu não vou voando, eu vou de moto. Antigamente eu ia de pé, de bicicleta, mas agora eu vou de moto, viu? Tá? Daqui uns dias eu vou de carro, viu? É assim. Então o que acontece? Deus deu o privilégio para nós. A gente não vai voando, a palavra voar simboliza o quê? Rapidez com que o evangelho precisa ser pregado para que Jesus volte logo. E nós estamos pregando, irmãos. Desde essa data aí de 1844, nós temos sido os Moisés da história de hoje.
Nós estamos anunciando que esse juízo começou. E quando João fala o seguinte: vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Eu quero dizer para vocês, não tenha medo de pregar o evangelho eterno. Não pregue um evangelho faltando os pedaços, não, irmãos, porque senão você não é esse anjo. Você pode ser até um anjo, mas não dos que está pregando o evangelho eterno. Porque o anjo que prega o evangelho eterno, ele prega tal qual está na Bíblia. Entendeu? Tal qual está na Bíblia. Lembra de Apocalipse 24, o que Jesus fala? E será pregado este evangelho do reino. É o evangelho eterno que tem que ser pregado. Em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então veja bem, essa história de líderes, eu já vi até líderes mesmo na igreja de Deus que tem medo de pregar o evangelho tal qual está na Bíblia. Para com isso, porque você não constitui esse anjo se você o fizer assim. Então, quando o Apocalipse fala que o anjo está voando pelo meio do céu pregando esse evangelho eterno, eu acho interessante que só existe um movimento religioso na face da terra que prega esse evangelho eterno, e nos lugares que João falou, que João disse que esse evangelho seria pregado aonde? Cada nação, tribo, língua e povo. Esse evangelho puro, a pureza do evangelho, ele alcança os lugares mais remotos da terra. É um povo que fala destemidamente, não com o fim de prejudicar a quem eles estão pregando, falando, não, de forma alguma, abusar, desfazer de ninguém, mas falando o que tem que ser falado. Sempre que eu chego na casa de alguém para começar um estudo bíblico, a primeira coisa que eu falo, não estou aqui para mudar sua cabeça, sua religião, mas eu estou aqui para te falar a verdade. Entendeu? O amor precisa ser falado. Respeitando a religião, o credo da pessoa tem que ser respeitado, mas tem que falar o evangelho eterno do qual Jesus está falando, do qual o anjo está falando. O anjo tem que ser, senão você não é o anjo. E, enfim, e João continua falando a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo o quê? Veja bem, queridos, deixa eu falar com vocês, era isso que Moisés fazia. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegada é a hora do seu juízo. E aí o anjo continua falando, e adorai. Quando fala adorar, isso diz respeito a quê? A sábado, gente. A sábado. Ao sábado. Isso aqui está falando de adoração. Qual é o dia de adoração biblicamente? Sábado. O anjo tem que falar tudo isso. Então, essa primeira mensagem das 3, ela tem como objetivo anunciar para as pessoas do mundo inteiro que nós estamos na hora do juízo. E quando João diz o seguinte, que esse anjo tem que falar, temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegada é a hora do seu juízo, é a mesma coisa que Moisés dizia. Toda alma que nesse dia não afligir, não contristar o coração, será eliminada do meio do povo. Todos nós que nesses dias de juízo, esses dias de juízo antecede a vinda de Jesus, viu, irmãos? Quando esse juízo acabar, a gente fala aqui de uma forma bem clara a data e tudo que começou, mas uma coisa que ninguém pode falar e não de forma alguma é quando ele vai terminar. Não tem isso na Bíblia, não. Entendeu? Certo é que os dias que antecedem a volta de Jesus é dia de juízo. E o que a igreja de Deus precisa fazer? O que o anjo, que são vocês, que somos nós, precisamos fazer? Levar o povo a temer a Deus. A temer a Deus. Temer não é a mesma coisa que ter medo. Viu? Não é a mesma coisa. De forma alguma. Pode até ter uma certa conotação, uma aparência, mas não é. De forma alguma. Temer está no sentido, nos termos de que os dias que antecedem a vinda de Jesus, nós precisamos de afligir nossa alma, prestar muita atenção, fazer um autoexame de consciência, analisar a nossa vida, a nossa situação, a nossa condição espiritual, como eu estou vivendo nos dias que antecedem a vinda de Jesus. Eu tenho que pensar assim, e se meu nome for passado em revista lá, por Jesus, eu tenho que pensar nesses termos aí. Eu tenho que me preocupar. E eu quero dizer para vocês que a gente
a gente vai chegando aí pro fim de todas as coisas. Aliás, eu acho que o fim chegou, o fim de tudo chegou mesmo, né? Sem querer alarmar, porque também não é de Jesus esse negócio de alarmismo, mas eu não tenho dúvida de que o fim chegou. E quanto mais nós nos aproximamos do fim, mais a gente acomoda. Mais a gente acomoda. Nós somos muito acomodados, muito tranquilos, e às vezes a gente tem que fazer uma análise em todas as áreas. Eu acho que isso é muito pessoal, né? É muito pessoal. Cada um tem dificuldade em alguma área, né? Tem pessoas que têm dificuldade de expressar, de falar, né? Usam um vocabulário muito baixo, não é assim? Falam uns palavrões, umas piadinhas. Eita, que eu gostava disso. Está entendendo direitinho? Tem que pensar nisso. Poxa, mas será que está correto? Né? Eu sou o anjo que estou anunciando a mensagem do Evangelho e estou aí com esse palavreado. Até hoje eu não consegui consertar isso. Isso é uma forma da gente analisar. Tem também outras pessoas que têm outras dificuldades de pagar a conta que deve, né? O nome no SPC, Serasa, nem sei o que é Serasa, mas eu estou vendo todo mundo falar, eu falo também. O nome no Serasa, deve não uma coisa boa tá o nome no Serasa, no SPC, SPC eu sei. Mas, pelo amor de Deus, né? Pessoas que não acertam as contas. Um outro aspecto também interessante que a gente devia pensar, sabe de quê? Alimentação. Alimentação, eu vou falar com vocês, eu sou fraco desse negócio de alimentação. Eu não aguento ver comida que eu estou comendo, eu gosto de comer. Então a gente tem que pensar nessas coisinhas. São pormenores que a gente precisa pensar, né? Vocês pensou que eu ia falar que não pode comer carne, vocês se arrasou, porque eu não falo isso, viu? Pode comer carne, sim, está na Bíblia. Então, queridos, veja bem, quero dizer para vocês que a gente precisa fazer uma autoanálise na vida da gente nos dias que antecedem a vinda de Jesus, que é os dias de juízo. E Moisés levava o povo a pensar nisso, na sua própria vida individual, gente. Isso é muito individual, isso é muito particular mesmo. Está entendendo? Então acontece que nós não pensamos nisso. Uma outra coisa que tem prejudicado muito nós, como igreja, como povo de Deus, que eu gostaria de dizer para vocês nesses dias de juízo, é a questão de miséria. Pessoas da mão assim, ó, estou vendo fazendo pedido aqui para poder arrecadar alimento e roupa e não sei o que. Tem gente que tem uma roupa lá que não dá de jeito nenhum, não consegue dar, porque não tem a mão aberta para poder ajudar as pessoas. Não dá mesmo. Fica lá, já enjoou da roupa, não gosta, que não é para dar mulambo não, viu? Eu só ando carregando roupa para o povo aí afora, mas eu levo num carro mesmo, é muita coisa. Lá em casa eu tenho um quartinho só de povo, fica com as caixas até em cima, que o povo vai levando, aí quando está demais, aí eu tenho um irmão que leva para mim na roça, né? E aí eu falo nas igrejas, vocês não me dão mulambo para dar para as pessoas não, gente, pelo amor de Deus, faz isso não, né? Deus falou, Deus, é certinho o que você falou, né? Só dá depois que já rasgou, não. Dá roupa boa para o povo ainda em condição de uso, que dá ainda para trabalhar pelo menos um mês na roça, nos matos aí afora. Tem que ser dessa forma, entendeu? Então, queridos, essa questão também de benevolência, a igreja de Deus falta isso demais. Falta muito isso. A gente estudou uma lição passada, o livro de Atos, né? Por isso que chama Atos dos Apóstolos. Um dia eu ouvi alguém falando que deveria ser Atos do Espírito Santo. Mas foi o Espírito Santo na vida dos apóstolos. Esse povo era muito benevolente, era um povo de mão aberta mesmo, não tinha nada. Aliás, Atos 4 diz que ninguém considerava exclusivamente seu nada do que possuía. Quer dizer, o cara tinha uma casa, ele falava, essa casa não é minha não, ela está aqui, está no meu nome, mas se caso alguém precisar, eu vou vender ela e vou dar para a pessoa o dinheiro. Era desse jeito que funcionava. Essa é a característica do povo de Deus. Quando João está dizendo aqui em Apocalipse que o povo precisa temer a Deus e dar glória, é exatamente nisso aí, nesse aspecto, né? E tem outras áreas da vida que a gente não vai mencionar, porque se a gente for mencionar as dificuldades que nós temos, né, em termos de pecado e muitas outras coisas, há muitas áreas da vida, né, a questão de sexo e muita coisa terrível que está assolando o povo de Deus nesses últimos dias, arrebentando com a gente, essas coisas todas. Se a gente for falar isso, a gente vai demorar muito tempo aqui só falando isso. Mas certo é que a mensagem que Deus pediu para que a gente estudasse aqui nessa manhã é essa mensagem,
que assim como os dias que antecediam o dia da expiação, o dia da erradicação final dos pecados, acontecia lá em Israel, e Moisés levava o povo a refletir na sua condição espiritual, também hoje, nos nossos dias, os dias de juízo, que já começou lá no céu, com a pessoa maravilhosa de Jesus, esse ancião de dias aí é o próprio Cristo, viu? Então, esses dias antecedem a volta de Jesus. Enquanto Jesus não volta, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Caprichar para estar na casa de Deus, conforme o apóstolo Pedro está falando, né? A ocasião de começar o juízo começou pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Cristo? Então, certo é estar na igreja. Se tem alguém aqui que ainda não batizou nessa igreja, batiza logo, porque esses dias de juízo, Jesus pode voltar a qualquer momento, né? Então essa é a primeira coisa, é estar na igreja. Segunda coisa, afligir a alma, ser mais frequente nos cultos da igreja, porque se você não frequenta os cultos da igreja, eu não estou falando sábado não, viu, irmãos? Sábado, domingo e quarta-feira e semana de oração, devemos estar na igreja de Deus, porque aqui é o nosso lugar de abastecer, né, a nossa bateria, carregar. É aqui que a gente ouve o sermão dos irmãos, é aqui que a gente ouve o Espírito Santo tocando no nosso coração, é aqui. Então tem que estar na igreja, tem que estar na igreja e tem que frequentar a igreja, não é ter o nome no livro da igreja. Aliás, a irmã White diz que o nome no livro da igreja não significa que a pessoa está salva, não significa isso não, viu, gente? Então não tem nome no livro da igreja apenas não, porque tem um tantão de gente que só vem na igreja sábado, pelo amor de Deus, irmão, até quando isso vai durar? A igreja de Deus, ela funciona sábado, domingo e quarta-feira, não é assim? E depois tem uma semana que acontece no decorrer do ano, né? Semana disso e daquilo que os irmãos já sabem. Então, primeira coisa é, o que mesmo? Estar na igreja de Deus, né? Já é tempo que começa o juízo pela casa, porque começou por nós, viu? Se já está em nós, eu não sei, mas começou por Abel, começou, os que morreram, né? Certo é que depois que a pessoa morre, já acabou, já foi passado, não tem jeito. Então o certo é estar na casa de Deus. E depois, irmãos, olha, por fim, afligir a alma, como Moisés dizia, e João está dizendo, temer a Deus. Afligir a alma é fazer uma autoanálise, pensar na nossa situação, a nossa condição espiritual, como é que eu estou nesses dias de juízo que antecede a volta de Jesus, como é que está a minha vida, o que eu preciso fazer, meu Deus do céu, porque eu quero ter salvação quando Jesus voltar, entendeu? É assim que nós precisamos estar. E depois os outros comportamentos, né, que é devido de um cristão. Os demais comportamentos, tratar as pessoas bem, começando pelos de casa, né? Começando pelos de casa e depois os demais, e procurar andar em dia, principalmente com contas, viu, irmãos? Esse negócio de contas, isso é uma coisa muito séria mesmo, né? Eu só devo 2 pessoas, mas eu pago minhas contas direitinho, entendeu? A coisa é muito séria mesmo. E eu acredito que quando Moisés levava as pessoas a afligir a alma, a afligir o coração, pensar na sua condição, eu penso que muitas pessoas, é claro, ela eliminada, mas eu imagino que muitas pessoas eram salvas, porque elas pensavam, elas preocupavam, e elas compareciam ali diante do tabernáculo para poder obter o perdão de seus pecados, e as pessoas saíam dali felizes, justificadas pela misericórdia de Deus. Hoje nós também podemos sair justificados, porque Jesus, graças a Deus, irmãos, graças a Deus por Cristo Jesus, Jesus está lá no céu ainda Jesus está lá intercedendo por nós. Esse juízo vai terminar, não sabemos quando, podia ter uma data, mas não tem data disso não, vai terminar. E depois que esse juízo terminar, Jesus sairá do lugar santíssimo, do santuário lá do céu. Jesus vai sair do Santo dos Santos, e Jesus agora não é mais o nosso advogado, porque nesses dias de juízo, Jesus advoga a nossa causa. Ele está lá, você está pensando aqui na sua vida, eu não estou bem, eu estou assim, eu preciso arrumar minha vida nesse aspecto e naquele. Então Jesus está lá para te justificar pela misericórdia dele,
Pela bondade dele, não pela sua, mas pela bondade de Jesus, ele está lá para te justificar. Pela graça de Deus é que sois salvos. Então o que acontece? Nesses dias de juízo, Jesus está lá, ainda está lá. Mas ele vai sair de lá. Não sei quando, não podemos informar isso. Isso aí, o particular, bem particular meu. Eu acredito que Jesus está muito prestes de sair do lugar santíssimo. E quando Jesus sair do lugar santíssimo, nós aqui na terra não vamos saber. O que vai acontecer quando Jesus sair do lugar santíssimo? O que vai acontecer é o seguinte, é que Jesus ele não é mais advogado e sim juiz. E Jesus virá como juiz. Se você tiver com a vida acertada na volta de Jesus, você pode ter certeza que é impossível de Jesus não te levar para o céu para viver uma vida eterna com ele. É impossível. Pode ter certeza. Se você não tiver com a vida acertada, pode ter certeza também que você ou eu seremos eliminados. Vamos ser eliminados. E não vale a pena de jeito nenhum. Eu estou com 26 anos de adventista. Não vale a pena ter conhecido uma mensagem tão bonita, tão pura, porque eu já nasci crente, eu sou pentecostal de berço, eu falo que eu sou pentecostal até hoje. Então, eu já nasci crente, eu fui criado num berço evangélico, os pentecostais é um povo complicado para poder aceitar a palavra de Deus, mas é um povo muito zeloso, em certos aspectos eles são zelosos, né? E eu era pentecostal zeloso e aquele negócio, mas quando eu conheci essa verdade, quando eu conheci esses pormenores da palavra de Deus, eu abracei essa verdade com tanta vontade, que eu comia a Bíblia. Eu gostava de estudar. Eu ia para a Mata de Santana e ficava ali o dia inteiro, um sábado inteiro ali, estudando Bíblia, Espírito de Profecia, tirando dúvida. Eu tinha dúvida demais desse negócio, mas hoje eu tenho certeza absoluta. Aí você já pensou, esse desgaste todo, 26 anos, isso é uma vida, ué. Tem alguém aqui que tem 26 anos? Olha lá, 26 anos é uma vida, já é uma moça, já pode casar, né? Então, quando eu vim para a igreja, ela estava nascendo, já é moça, já boa de casar já. Isso tem muitos anos, moça, pensa bem nisso. E você fica esse tanto. E uns que já nasceu aqui na igreja, e depois disso tudo perder a salvação, pelo amor de Deus, gente, se vocês não me verem no céu, pelo amor de Deus, vocês podem ficar preocupados porque eu não fui mesmo, porque é sério demais, irmãos. É sério. Você já pensou você gastar uma vida inteira dedicando e tal, e quantas pessoas que a gente levou para o céu e a gente mesmo não for? A gente não prestou atenção nisso, não? Eu tenho dezenas de pessoas que, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu não sou nada, mas com os frutos do trabalho da gente, terça-feira eu estive lá em Itaipé, saí de casa às 6 horas da manhã, pôr papel de casamento de um casal que eu estou estudando a Bíblia com eles, domingo de manhã, né? Uma classe bíblica lá em Pedra d'Água. Eles moram em Pedra d'Água, mas é município de Itaipé, de Itaipé é Pedra d'Água, né? É Itaipé, o município de Pedra d'Água é Itaipé. E aí esse casal vai batizar e fomos lá pôr os papéis, e voltei, depois ainda fui para outros trabalhos ainda, e só mexendo com isso, e depois Jesus vem e eu não for, moço, pelo amor de Deus? Presta atenção num trem desse só, você já pensou? Que desgraça para mim um trem desse. Vocês não acham que eu não fico pensando nisso? Não, eu fico. Deus falou de domingo lá na igreja que eu disse que o povo mata um leão por dia, ele disse que mata 4. Eu acho que eu mato uns 10. É sério, a coisa é muito séria. Vocês acham que é brincadeira? A gente viver aí pregando evangelho e depois Jesus, e a gente fala que Jesus vai vir, não sei o que tem que preparar, e você mesmo não está nem aí, ó. Isso é sério. Jesus vai voltar. E eu tenho certeza que Jesus está ansioso para me salvar. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza do amor dele por mim. Embora às vezes a gente não corresponde, mas eu sei que ele me ama. E eu sei também que a despeito de qualquer pecado, de qualquer um de vocês, de nós aqui, Jesus te ama incondicionalmente. Ou que você seja daqueles, você pensa que você é o pior dos pecadores, como diz Paulo, que ele disse que ele era o pior, né? Você pode pensar que você é, mas Jesus te ama do mesmo jeito que ele ama aquele que é um santinho, que não vai para lá. Ele ama tudo do mesmo jeitinho. Não tem esse negócio não, ama todos e quer salvar todos. Aliás, é por isso que ele ainda não veio, só por conta disso, porque ele quer salvar. Ele quer te salvar e através de você salvar outras pessoas, pode ter certeza. Irmãos, vocês entenderam alguma coisinha? Deixa eu ver as mãos, quem compreendeu?
Deixa eu falar aqui com vocês, olha só. Deixa eu perguntar para vocês aqui. Olha só, veja bem. Eu trabalho muito, muito mesmo, né? Eu saio de manhã, não saio de manhã não. Geralmente eu saio meio-dia. Agora eu estou 3 dias na semana saindo de manhã. Estou com o estudo bíblico 3 dias. Eu não sei se vocês conhecem Léo Tonelado, ou pelo menos já viu falar, todo mundo já viu falar, né? Eu estou estudando com ele e com a esposa dele na segunda-feira de manhã. A esposa de Léo Tonelada está impressionada com a Bíblia. Impressionada. Esse dia ela levantou da cadeira e ficou indignada com a igreja católica, porque 42 anos de idade que ela falou que tem, que eles nunca ensinou ela aquilo que ela estava aprendendo lá. Então, é o seguinte, irmãos. Eu trabalho muito. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que eu preciso das orações de vocês, porque o trabalho é muito desafiador, e um dos maiores desafios que eu encontro no trabalho é questão financeira de pessoas, que eu trabalho com pessoas mais, né, eles lá é mais ou menos situação, mas eu trabalho mais na zona rural, né, e eu dependo muito de ajuda. Se caso eu chegar para vocês aí, ó, me dá R$1.000 aí para me poder pôr na obra de Deus, vocês não têm dó de me dar não, é que eu preciso mesmo, tá bom? Eu estou falando sério, e eu não gasto comigo não chupo uma bala, não tenho coragem de fazer isso, mas é na obra de Deus que eu gasto. Ontem um irmão, muito abençoado aqui da cidade, me ligou e falou, senhor João Marcos, você pode vir aqui agora, eu tô com dinheiro aqui para a obra de Deus, você pode vir aqui agora? Eu falei, é claro, se você não vier, eu vou pôr no altar, lá na minha igreja lá. Eu falei, não, você vai me dar, peraí que eu vou, em 10 minutos eu chego aí. Fui correndo, o irmão me deu R$1.200 para a obra de Deus. R$1.200 para gastar na obra de Deus, viu, irmãos? Essa obra inclui meu veículo, viu? Minha moto é mantida pelos irmãos, sabia disso? Eu não tenho condição, o meu ordenário é muito pouquinho mesmo. Eu ganhava bem, agora não ganho mais não. O povo entrou em crise e tal, eu não sou pago pela organização não, né? Mas tem irmãos que me mantêm, mas eles estão em crise e mesmo assim me mantêm, pouquinho, mas mantém. Então é o seguinte, irmãos, eu ando muito com essa moto. Ontem eu estava fazendo um pôr do sol na casa do povo também, que está preparando para batizar, terminamos uma classe bíblica na casa do irmão Luiz Martins, Luiz do Armazém, e está lá uma família que vai batizar, e ontem nós fomos lá para ensinar eles a fazer o pôr do sol, né? Aí quando cheguei lá ontem, ele falou, nossa, essa moto é quanto? Eu falei, 2004. Ele falou, você está doido, o tempo está conservada. Eu falei, é milagre de Deus, porque os lugares que essa moto vai, cada buraqueira e pedregulho e barroca, e eu caio demais de moto, e está boa desse jeito, é milagre. Então, irmãos, é o seguinte, a gente anda pregando o Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem eterna, né? A mensagem do reino que Jesus mandou nós pregar. Nós fazemos isso por aí afora, para esses matos aí afora, pregando a palavra de Deus. Assalto, moto 0 bala foi levado, não gosto nem de lembrar, ô Jesus. Tomou de mim uma moto, 0, e levou. Falei, vai com Deus, Deus abençoa. Alguém me pergunta assim, não achou até hoje? Falei, nem quero achar, nem pensar, deixa para eles precisam de fazer os trabalhos deles, né? Deixa isso para lá. Então, irmãos, olha, o que eu ia terminar falando, que depois emendei um tanto de coisa, é oração. Ora por mim, irmãos. Ora por mim, porque é muito desafiador os trabalhos. Muito mesmo. Enfrenta alguma coisa, às vezes até apanhar, às vezes a pessoa, né, quer até bater na gente, entendeu? Tem que orar por esse trabalho, tá bom? Deus abençoe os irmãos, e eu quero perguntar para vocês, para terminar, quantos dos irmãos, junto comigo, quer falar, Senhor Jesus, me ajuda a afligir minha alma, refletir na minha situação, porque eu acredito que o Senhor está voltando, e nós estamos no juízo, e esse juízo vai acabar logo, e o Senhor vai voltar, mas eu quero ir com o Senhor. Quem quer falar com Jesus isso? Amém, todos nós, né, irmãos? Eu acho que, apesar das nossas falhas, ninguém quer ficar aqui quando Jesus voltar. Nós queremos ir para o céu, né? E o céu vai ser bom demais, irmão. Nossa, já pensou no céu? Vai ser muito bom estar lá com Jesus. Que Deus abençoe vocês. Se eu aborreci alguém com algumas palavras, me perdoa, viu, irmãos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. O hino que nós vamos cantar é o mesmo, tá bom? Pode ficar em pé? É o mesmo que é no seu hino? É o mesmo? Cadê os povos ficando? Nem você que está. Que cuidados bonitos vocês estão aqui na sua igreja, na nossa igreja, não tem esse cuidado aqui não, gostei? Passa rápido no microfone, dá para o outro, dá para passar.
quando ele voltar, ele não vem mais como advogado, mas sim virá para resgatar aqueles que contristaram nesse período de juízo de investigação. Que o Senhor possa nos conceder a graça de não pelos nossos méritos, por nossas forças, não temos nenhuma capacidade, de forma alguma, de poder um dia estar na eternidade com o Senhor, mas pela graça inigualável do Senhor, um dia queremos estar com o Senhor para toda a eternidade. Amém. Abençoa a tua igreja que corre você, abençoe de uma forma toda especial a sua liderança, abençoe também, Senhor, cada irmão, cada família desta igreja, que possa refletir na tua mensagem e procurar andar de acordo com a tua vontade, assim juntos nos preparando para que logo possamos estar eternamente com o Senhor. Nos perdoe naquilo que falhamos, nos tome pelas tuas mãos e nos dê um restante de sábado sob a proteção e a companhia dos teus santos anjos. É o que nós te rogamos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. A gente fica na porta para se despedir ou não? Então tá bom, Deus abençoe a todos, viu? Muito obrigado. Até uma próxima vez, tá? E aí, amigos, tudo bem? Essa pregação que vocês acabaram de ver foi um teste. Primeira vez que eu fiz essa pregação. Eu não fiz a pregação, né? Eu gravei uma pregação. E o que eu fiz? Eu peguei esse tripé, que é um tripé para celular, mas ele não é assim. Isso aqui eu peguei de um pau de selfie. E aqui ficava uma bola com luz. Eu esqueci o nome. Eu só tirei e coloquei isso aqui para não ficar uma bola com luz atrapalhando as pessoas aqui. Aqui no computador, esse cabo é o cabo de som, onde que nós colocamos aqui, tipo assim, o áudio vem aqui, sai na mesa, aqui aumenta o volume, aumenta aqui também e vai sair nos PAs. Um PA aqui e o outro ali. Tem uma telinha de retorno. Mas o que acontece? Eu mudei, coloquei esses dois aqui na frente e alterei aqui para ser microfone. Então consegui gravar o áudio do pregador. Eu não sei se a gente consegue escutar o áudio do pregador. Vamos ver se eu consigo. A igreja estava com um chiado, entende? Então o que eu consegui fazer? Consegui fazer para gravar o som direto do microfone que ele estava pregando ali. Aí gravou direto para o computador. Então aí pode estar criança gritando, pode estar a igreja descendo o santo, que não vai escutar só o que o pregador falar. Algumas partes do vídeo tá sem esse recurso, porque eu não consegui salvar.